Só tem uma pergunta nesse roteiro aqui. O resto a gente segura na mão de Deus e caminha. Certo. Que é para você contar um pouco a sua história. De onde é que você vem, trazer assim a sua primeira infância, né? O lugar que você veio, se tiver memória dos pais, de avós, o que tiver, para a gente compreender este ser humano que está aqui. Eu sou paraibana, né? O meu pai, ele é carioca. A minha mãe nasceu na Amazônia. Aí a mãe dela morreu de malária. Meu avô deu ela para uma família de Belo Horizonte. O pai da minha mãe era pernambucano, foi ser soldado da borracha. Então tem muita miscigenação de estados na minha origem, né? E o meu pai foi passear lá na Paraíba numa época, gostou. E de 7 filhos que ele teve com a minha mãe, 5 são cariocas e Felipe e eu somos paraibanos. Aos meus 4 anos de idade, a minha mãe faleceu. Em seguida, meu pai casou com minha madrasta. Aí teve mais 4 filhos, além dos 7 que já tinha com a minha mãe. Eu saí de casa por volta dos 11, 12 anos. Fui trabalhar de empregada doméstica lá no interior lá da Paraíba, que eu morava mesmo por lá. Depois, na adolescência, um irmão meu me chamou para ir cantar junto com ele numa banda que era um teclado apenas, né? Que fazia toda aquela... até os fogos de artifício de Feliz Ano Novo, o teclado soltava. E a música começa na minha vida, na igreja, através do meu pai, que era pastor de Assembleia de Deus, né? Foi onde eu tive as minhas iniciações espirituais, digamos assim, né? Teve muita coisa boa que eu aproveitei, bons princípios eu aprendi. Então, ele me levava para cantar na igreja quando eu tinha 6 anos de idade. Foi onde a música começou. Ele era músico no exército, quando ele serviu, ele foi músico no exército. Mas antes disso, ele era autodidata mesmo, assim, tinha um talento muito grande, tocava trombone, instrumento de sopros em geral, escrevia partitura, lia com muita naturalidade. Eu lembro que eu achava o som do trombone muito estridente, então eu gostava, mas eu gostava de longe. Então, quando ele começava a tocar dentro de casa, né, no final do dia, eu lembro que eu ia para o quintal apreciar do quintal. Então, eu acho que eu já demonstrava ali a minha necessidade de um bom som, de uma boa equalização, de um equilíbrio de barulho, de seja qual for. Então, é isso. Acho que falei um pouco aqui de pequenos detalhes. Tem muito mais coisas, mas não vai caber aqui. Acho que é isso. Você está falando, eu conheço, né? Você conhece, que bastante você dirigiu... da sua história, mas você falou algumas coisas aí que eu não sabia, né? Por exemplo, da sua avó, que era da Amazônia. A minha mãe, meu avô era pernambucano, pai da minha mãe, foi ser soldado da borracha na Amazônia. Então ele foi com a minha avó. Chegando lá, minha avó morreu, minha mãe ficou sem mãe. Ele doou minha mãe para uma família de Belo Horizonte. Aí minha mãe conheceu meu pai no Rio de Janeiro, se casou com meu pai. Então, a gente... Um dos shows seus, que é a Minha Música Tem História, você conta algumas dessas histórias, né? Que é a história da sua vida também, né? Mas o que é que você tem, assim, da sua vivência na sua infância, na Paraíba, que de vez em quando, sei lá, você vai buscar esse lugar para até como um refúgio, né? De algum barulho, de algum trombone nessa cidade, né, tão barulhenta? Eu não sei se eu vou buscar como refúgio, porque refúgio ali era tudo que não tinha. Mas, assim... eu nem posso dizer isso 100%, porque, na verdade, tinha, por exemplo, o pôr do sol no sertão. Aquelas cores da natureza, sabe? Era meu refúgio para aquelas situações, para aquela infância, para aquela configuração. Era meu refúgio, sim. Então, às vezes... eu volto lá e eu tenho uma afinidade de olhar o céu, de contar estrelas, que veio do meu pai. Às vezes ele sentava na calçada, quando estava perto de anoitecer, e olhava as primeiras estrelas. Hoje eu compreendo que talvez o que ele sentisse naquele momento era alguma de suas angústias existenciais, financeiras,
de coisas da vida mesmo. Hoje eu compreendo aquele gesto dele que ficou na minha lembrança há muitos anos. Ele simplesmente sentava na calçada e levantava o olhar para o horizonte, como quem buscasse um alento do qual todos nós precisamos, né? E hoje é uma coisa que eu também faço. Eu gosto muito das cores do céu no arrebol, no pôr do sol, das primeiras estrelas. Elas ainda me encantam. Eu ensino isso para os meus filhos, chamam lá fora no quintal, quando ainda não está de noite, para a gente ver as primeiras estrelas. Porque do meu pai, as coisas que realmente ficaram foram esse tipo de coisa. E que no sertão é muito mais bonito, né? É. Assim, quando você está contando aí, é uma cidadezinha, é o quê? Era uma cidadezinha, ainda é uma cidadezinha, né? Sim. Para sempre cidadezinha. Chamada Pocinhos. O meu pai, ele se mudava muito, porque era pastor, então ele ficava 2 anos em cada cidade. Houveram cidades que eu fiquei mais, houveram cidades que eu fiquei menos, né? Nessa cidade de Pocinhos, que fica perto de Campina Grande, eu fiquei por volta de uns 7, 8 anos por lá. Então, lá eu tenho muitas lembranças. Mas ainda assim, junto com meus irmãos. É esse céu maravilhoso no sertão, né? Que parece que está aqui mais perto da gente, né? Do que na cidade, que tem muitas luzes artificiais e a gente nem sempre vê direito, né? Exato. As estrelas. Né? Esses dias eu fui para Mucugê com minha filha e ela ficou encantada de ver tanta estrela, né? Ela ficou encantadíssima. Esse encantamento que você tinha, né? Na Paraíba, quando você era criança, ela passou a ter ali. Ela esteve lá em Mucugê. Na Chapada. A gente estava lá. Que é um lugar bonito, né? E o que é que você tem de lembrança, por exemplo, das coisas que você cantava com 6 anos de idade, com 7, nas igrejas? Eu cantava o que eu ouvia na igreja, né? Não tinha nada assim muito extraordinário. Era Cristo vai na frente para defender a sua igreja do mal. Só que eu cantava com tanto gosto. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Eu dizia assim, pode me queimar, assim, com tanta emoção. Então, assim, eram as coisas que eu cantava. Era o que eu tinha acesso. Meu pai era muito radical, em casa não se podia escutar rádio. Nunca teve televisão lá na minha casa. Então, quando ele me via escutando alguma coisa que não era do segmento da igreja, ele me repreendia. Daí eu fiquei muitos anos nessa, cantando só o que era possível cantar ali. Mas para mim estava bom, que eu não estava muito interessada em letra. Eu queria cantar, entendeu? E isso você aprendia ouvindo ou você treinava em casa para cantar? Ouvindo. Eu aprendia ouvindo. E criança tem facilidade, né? Ele cantava, as pessoas lá da igreja cantavam. Quando era no culto seguinte, eu já tinha aprendido. Pode.